O direito penal, a gente vai trabalhar hoje a parte principiológica, a parte introdutória do direito penal, tá? Gente, basicão, tem que lembrar que o princípio da legalidade é uma matriz de todo o ordenamento jurídico. O princípio da legalidade do direito penal está estampado no artigo 1º do Código Penal, que vai tratar do princípio da legalidade, juntamente também com o princípio da anterioridade penal. Ou seja, eu não posso punir ninguém se não existir uma lei anterior que já a defina. Eu não posso punir ninguém hoje se ontem não foi feita uma lei nova, ok? Lembrando que as regras de direito penal de tempo, você tem que lembrar que a lei penal, ela poderá retroagir apenas para beneficiar o réu. A lei penal, ela não poderá beneficiar o réu mesmo que a lei já não exista mais. O cara cometeu um crime, essa lei não existe mais, e depois vem uma lei nova falando que esse crime apenas será mais grave, eu vou usar a lei velha mesmo que ela já foi revogada, ok? Princípio da legalidade. Pela legalidade é impossível existir um costume que vai revogar a lei. Não tem como existir um costume que revogue uma lei. Aqui no bairro o costume é bater em assaltante que entra na casa dos moradores. Então ninguém vai ser punido aqui no bairro. Pode bater que o costume nosso é esse. Não existe. A pessoa vai ser punida pela lesão corporal ou pelo homicídio, se assim o fizer. Bacana? Princípio da insignificância, lembra? Grava. Insignificância, ele vai trabalhar, vai mexer na tipicidade material do crime. O bem jurídico tutelado pelo direito penal, ele é insignificante. Ele não merece a proteção necessária do direito penal. Então a tipicidade material, que deve ser analisada de forma restritiva, tem que ser analisada de forma restritiva, ela se prende à tipicidade material. Não existe a aplicação da insignificância para crimes que tenha violência ou grave ameaça à pessoa, por óbvio. Nunca existirá um crime de insignificância se o cara roubou R$2 da pessoa com uma pistola ou uma faca. Se há violência à pessoa, se ele roubou R$2, não interessa, ele vai responder pelo processo normal e não será absolvido pela insignificância, ok? Não existe insignificância para crimes de contrabando, fique esperto. Tráfico de entorpecentes, não há insignificância, ok? Crime de furto, é possível insignificância? Tranquilamente, ok? Fique atento a esses detalhes. Ainda sobre princípios, princípio da adequação social. Mesmo que diante de algumas condutas que você perceba, você analisa, você vê, assistindo televisão, você vê uma briga, uma luta de MMA, você fala, cara, lesão corporal recíprocas aí, os dois caras têm que sair punidos. Não há, porque é uma atitude adequada e aceita pela sociedade a luta de MMA, por exemplo. Furar a orelha da sua filha, criança, pequena, bebê, assim que nascer, para colocar um brinco, não é lesão corporal, e sim uma atitude adequada à sociedade. Cuidado, o STF já disse que casa de prostituição, falsificação de CD e DVD e você vender também é considerado o quê? Não é considerado adequado à sociedade, ok? É crime essas condições, ok? Beleza? E aqui mais eu vou falar para vocês sobre os princípios. Princípio da intervenção mínima. A regra é que o Estado não vai intervir diretamente em todas as situações. Se existir uma norma que estabeleça positiva essa situação criminosa, ou uma norma administrativa, eu vou aplicar ela. Eu não preciso aplicar ela no direito penal. O direito penal vai ser a última instância. O direito penal vai ser a última ratio. Se você para o seu carro em local indevido, você vai tomar uma multa. A multa é uma infração penal? Não, uma infração administrativa, entendeu? Então é essa a ideia. A ideia é que o direito penal só vai cuidar das coisas mais importantes. Intervenção mínima divide em fragmentariedade e subsidiariedade. São coisas distintas, tá? Tem a mesma razão, mas fragmentariedade é uma coisa, subsidiariedade é outra. Dá uma olhada no nosso material, que vem dividindo e qual questões diferenciam uma da outra. Mas tem doutrina que fala que é tudo igual. Intervenção mínima é tudo igual, mas tem doutrina que diferencia fragmentariedade de subsidiariedade. Dá uma olhada lá. O que mais eu falo para vocês sobre princípios no direito penal? Eu tenho o princípio da humanidade. Não pode existir penas cruéis no Brasil. Não pode existir penas de trabalhos forçados. Não pode existir pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ok? Não pode existir pena de banimento. O que é banimento? É você pegar um brasileiro nato e expulsar do Brasil. Não é possível pena de banimento, ok? Então o princípio da humanidade está constado na própria Constituição Federal, tá? O princípio da humanidade consta da Constituição Federal, ok? Fique atento a isso daí também. O que mais eu tenho que falar para vocês de principiológica, parte psicológica? Legalidade eu falei, intervenção mínima eu falei, insignificância eu falei, humanidade eu falei. Bacana. E interpretação da lei penal, lembra-se, a analogia no direito penal
só vai ser utilizado se for para beneficiar o réu. Professor, me dá um exemplo de analogia. Imaginemos a seguinte hipótese. Eu dou uma aula no cursinho, pego o meu dinheirinho, coloco na cômoda lá em casa, ok? Só moro eu e minha esposa na minha residência. E aí, de manhã eu vou diretamente na cômoda para pegar o dinheiro, para poder comprar alguma coisa para mim. Olho lá minha carteira não, o dinheiro não está mais dentro da carteira. Aí eu penso, ou é um poltergeist, um fantasma que apareceu aqui em casa, ou minha esposa pegou o dinheiro. Se fechar os olhos, tecnicamente, a minha esposa cometeu algum crime? Se fechar os olhos, sim, ela cometeu o crime de furto. Artigo 155. Você tá rindo porque o dinheiro não é seu. Se fosse seu, você teria estar falando que seria crime. O dinheiro é meu, pô, é furto. Mas sério, realmente existiu uma tipicidade formal. O crime de furto existiu. Só que o Código Penal fala no artigo 181, fala o seguinte: é isento de pena, é uma excludente de punibilidade, é uma excludente, não há crime quando o crime é praticado entre os cônjuges, crime contra o patrimônio, entre os cônjuges, desde que não exista violência, desde que não seja menor de 60 anos, ok? Aliás, maior de 60 anos, igual ao maior de 60 anos, ok? Nesses casos, aí não há crime. Então não haveria esse crime entre minha esposa e a minha pessoa, eu ficaria no prejuízo, viu, mulherada? Fica esperto aí. Mas pensa comigo, se minha vizinha do lado do meu apartamento, ela não é casada no papel, ela tem união estável, e se por acaso ela cometeu o mesmo ato com o marido dela, ela responde pelo crime? Tecnicamente sim, ela responde pelo crime porque não tem para ela o benefício, porque a lei, o Código Penal fala, é isento de pena as pessoas, os cônjuges, na constância do casamento, ou seja, casado, papel passado, companheiro não é. Mas te falar, eu te pergunto, não é uma situação parecida? É parecida. O caso da minha vizinha, tem alguma lei que protege ela? Não. E da minha esposa tem? Tem. A pergunta é, eu posso pegar esse benefício da minha esposa e aplicar para essa minha vizinha e beneficiar ela, que vai beneficiar, senão ela vai responder pelo furto. Posso fazer isso? Posso. Como é que chama isso? Analogia. Analogia nada mais nada menos isso, aplicar a um outro caso uma norma, uma lei que já exista. No direito penal só posso fazer isso para beneficiar o réu. Professor, eu não posso fazer isso para prejudicar o cara? Não posso fazer para prejudicar. Se a lei fala, por exemplo, que o infanticídio tem que ser cometido pela mãe durante o estado puerperal, eu não posso aplicar a ela uma situação que não seja mãe. Que ela seja durante... mas é uma mãe adotiva que mata a filha dela. Pode ser infanticídio? Não, tem que ser a mãe. Porque se eu fizer essa comparação, estou fazendo uma comparação para o mal. E a analogia para o mal não é possível. Cuidado! No direito penal é possível a chamada interpretação analógica. A interpretação analógica pode ser para o bem e para o mal. Toma cuidado. Analogia não. Analogia só para beneficiar. Interpretação analógica pode ser para o bem ou para o mal. Fique esperto com isso. Me dá um exemplo. Praticar homicídio por paga promessa ou qualquer outro motivo torpe. Outro motivo torpe, a lei fala, juiz, olha o caso, se for parecido com o torpe, pode aplicar. É a chamada interpretação analógica. Ou seja, uma vingança pode ser torpe. Uma situação de emoção e paixão pode ser torpe. Uma traição pode ser torpe, dependendo da situação. Matar a pessoa por traição, torpe. Entendemos isso? Isso a gente vai ver mais lá pra frente, mas eu quero que você grave agora. Interpretação analógica no direito penal é possível e pode ser para ajudar ou para prejudicar o réu. Analogia só para beneficiar o réu. Beleza? Um abraço e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.